E se o seu maior erro for seguir exatamente o que você sempre sonhou? Nos ensinaram que ter um sonho é obrigatório e persegui-lo uma virtude. Mas ninguém fala sobre o custo. Ninguém te prepara para a frustração de ver os anos passando enquanto você insiste em algo que talvez nunca se torne realidade. Sonhos são lindos, até se tornarem prisões douradas. Às vezes, quanto mais você insiste, mais você se afasta da vida real, daquela que está acontecendo agora, enquanto você projeta um futuro que talvez nunca venha. E se o problema não for desistir do sonho, mas insistir nele por orgulho, medo ou vaidade, talvez não seja covardia deixar um sonho para trás. Talvez seja um ato de maturidade e de liberdade. Vivemos em uma era em que seguir seus sonhos não é apenas um conselho, é uma obrigação moral. Uma espécie de mantra repetido em filmes, palestras motivacionais e redes sociais. Crescemos ouvindo que só seremos felizes se encontrarmos aquela única coisa que amamos fazer e então dedicarmos nossa vida a isso. Mas poucos se perguntam, e se esse sonho for inalcançável? E se ele for incompatível com quem realmente somos ou com a realidade que nos cerca? O que acontece com quem falha em alcançá-lo? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama isso de sociedade do desempenho. Nela, não somos mais oprimidos por proibições externas, mas por uma exigência interna incessante de sermos bem-sucedidos. O sujeito moderno não tem mais um patrão. Ele é o próprio patrão de si mesmo. Siga seu sonho. Se torna, nesse contexto, uma forma refinada de coerção, porque transforma o fracasso em culpa pessoal. Se você não alcança o que sonhou, o problema é você. Não as circunstâncias, não a estrutura. Você que não se esforçou o suficiente. Você que falhou. Isso gera uma forma silenciosa de violência psicológica. A promessa de que você pode ser o que quiser parece libertadora à primeira vista. Mas na prática, ela mascara o fato de que muitos não têm sequer as condições mínimas para tentar. Alguém que sonha em ser artista, mas precisa trabalhar desde cedo para sustentar a família, é julgado como alguém que abandonou seus sonhos, quando, na verdade, ele está sendo realista. Nesse sistema, realidade é sinônimo de fracasso. A própria noção de sonho foi capturada pela lógica do mercado. Não se trata mais de um ideal existencial ou espiritual, mas de uma meta performática. Você não sonha mais com uma vida simples e significativa. Sonha com fama, sucesso, prestígio. O sonho virou produto. E nós, consumidores da ideia de nós mesmos. É por isso que há tanta frustração oculta sob os sorrisos das redes sociais. Porque todos parecem estar vivendo o sonho, enquanto você sente que está apenas sobrevivendo. E essa discrepância gera um tipo de sofrimento quase invisível. O sentimento de estar atrasado, de ter desperdiçado a vida, de não estar no seu verdadeiro caminho. Mas talvez a falha esteja justamente na ideia de que existe um único caminho, um único chamado, uma vocação estática esperando para ser descoberta. Isso é mais romantização do que realidade. E essa romantização custa caro, em tempo, energia, autoestima e muitas vezes saúde mental. Talvez o verdadeiro problema não seja não realizar seus sonhos, mas acreditar que eles definem seu valor. Que sua vida só será significativa se cumprir um enredo idealizado. E é aqui que a filosofia entra como um sopro de lucidez. Ao nos lembrar que a vida não é um roteiro, mas um campo aberto. Que o sentido não está necessariamente no que desejamos, mas no que fazemos com aquilo que nos é dado. E que às vezes é preciso a coragem não de lutar pelo sonho, mas de deixá-lo ir. Sonhar é desejar. Mas o que exatamente é o desejo? Para Schopenhauer, talvez o mais pessimista dos filósofos modernos,
O desejo é uma armadilha. Ele acreditava que toda a existência é movida por uma força irracional, a vontade, que nos faz desejar incessantemente. Mas realizar o desejo não nos dá paz. Sacia-se um, outro nasce em seu lugar. Por isso, segundo ele, a vida oscila como um pêndulo entre a dor de desejar e o tédio de ter conseguido. Nesse sentido, o sonho, por mais nobre que pareça, é apenas mais um disfarce da vontade querendo nos manter presos ao ciclo do sofrimento. Schopenhauer talvez soasse derrotista, mas há algo de profundamente verdadeiro em sua análise. Muitas vezes, idealizamos tanto um sonho que ele deixa de ser um objetivo e se torna uma identidade. E aí surge o problema. Se você se identifica com seu sonho, qualquer fracasso passa a ser um fracasso de si mesmo, não apenas de um projeto. O sofrimento que nasce dessa confusão é devastador. Você não apenas errou o caminho, você é o erro. Mas será que somos apenas os nossos desejos? Albert Camus nos oferece outra lente. Em sua filosofia do absurdo, ele parte do conflito entre o desejo humano por sentido e a indiferença do universo. O homem sonha com plenitude, com propósito, com glória, mas o mundo responde com silêncio. Para Camus, insistir que a realidade se curve ao nosso sonho é como viver a tragédia de Sísifo, empurrar eternamente uma pedra-montanha acima, só para vê-la rolar de volta. O que resta, então? A revolta. Mas uma revolta lúcida, sem ilusões. Viver não é alcançar um ideal, mas encarar o vazio de frente, com dignidade. E talvez seja isso que falte ao discurso moderno dos sonhos. A lucidez. A consciência de que o mundo não tem nenhuma obrigação de nos dar aquilo que queremos. Nietzsche, por sua vez, vai além. Ele também rejeita a ideia de uma verdade externa a ser descoberta, inclusive a de um sonho ou propósito dado. Em vez disso, nos convida a afirmar a vida como ela é, com seus desvios, quedas e surpresas. Ele chama isso de amor fati, amar o próprio destino, não como algo imposto, mas como algo escolhido. Nietzsche não diz para você abandonar seus sonhos, mas para não se apegar a uma imagem fixa de futuro. Porque a rigidez é inimiga da vida. A existência é fluxo, movimento, transformação. Se você vive apenas em função de um sonho, corre o risco de ignorar os acasos férteis que surgem no caminho e que talvez fossem mais reveladores do que qualquer plano inicial. Seguir um sonho pode, sim, ser uma jornada bela e inspiradora. Mas quando esse sonho se torna um ídolo, um altar onde sacrificamos o presente em nome de um futuro idealizado, ele deixa de nos libertar e passa a nos aprisionar. A filosofia nos lembra disso. Sonhar é humano, mas ser livre é saber quando parar de sonhar também é. Nem sempre a sabedoria está em continuar. Às vezes, ela está em abrir os olhos. Muitas vezes, o que chamamos de fracasso nada mais é do que a vida nos empurrando para onde deveríamos estar. O problema é que quase nunca reconhecemos isso na hora. Quando um sonho morre, parece que perdemos tudo. Mas às vezes, essa perda é o que abre espaço para algo mais verdadeiro, algo que não cabia na fantasia que insistíamos em manter viva. Nem todo desvio é um erro. Alguns são revelações disfarçadas de desastre. O psiquiatra e filósofo Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Lá, viu milhares de sonhos serem esmagados, famílias destruídas, carreiras apagadas, futuros arrancados à força. E mesmo assim, encontrou uma verdade poderosa. O sentido da vida não está no que acontece com você, mas na maneira como você responde ao que acontece. Para Frankl, não é o sonho que dá sentido à vida, é o encontro com a realidade. Mesmo quando essa realidade é insuportável, que pode revelar um propósito mais profundo. Frankl escreveu:
Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Isso não significa conformismo. Pelo contrário, é um chamado à maturidade, a coragem de parar de brigar com o que a vida se tornou e começar a construir algo com o que restou. Às vezes, o futuro que sonhamos era menor do que o que a vida nos preparava, mas estávamos ocupados demais olhando para trás para perceber. Nietzsche também fala sobre isso, mas com outro tom. Seu conceito de amor fati, amar o destino, não é uma resignação passiva. É uma afirmação ativa da vida, exatamente como ela é, com todas as suas curvas, falhas e quebras de expectativa. Ele propõe um pensamento radical. E se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente como ela foi, infinitas vezes, cada erro, cada perda, cada mudança de rumo, você seria capaz de dizer sim? Essa é a medida da sua grandeza espiritual. É nesse ponto que o desvio se transforma em sabedoria. Quando paramos de nos apegar a uma única narrativa de vida, começamos a enxergar os sinais sutis do real. A vida fala conosco o tempo todo, só não do jeito que imaginávamos. Um trabalho que não era o dos seus sonhos pode te ensinar paciência. Um relacionamento frustrado pode revelar sua necessidade de autonomia. Uma rotina sem glamour pode ser o terreno fértil onde nasce uma força silenciosa. O que importa não é o cenário, é o olhar que você lança sobre ele. O mundo não precisa confirmar o seu sonho para que sua vida tenha valor. Talvez o sentido esteja justamente naquilo que você nunca planejou, na bifurcação inesperada, no caminho que se abriu quando tudo parecia perdido. Frankl encontrou sentido no inferno, Nietzsche encontrou afirmação no caos. E você? Está disposto a abrir mão do sonho para talvez, pela primeira vez, acordar? Abandonar um sonho dói. É como perder uma parte de si. Afinal, durante anos você acreditou que aquele ideal era o seu norte, sua essência, sua missão no mundo. Você alimentou esse sonho com expectativa, esforço e esperança. Mas chega um momento em que continuar insistindo não é mais nobre, é autodestrutivo, é como carregar um corpo morto nas costas. Largar o sonho, então, pode ser o primeiro passo para deixar de viver como personagem e começar a viver como alguém real. Somos ensinados a ver o abandono como fraqueza, mas às vezes é o maior ato de força possível. Porque exige desapego, exige coragem para enfrentar o vazio que o sonho preenchia. Quando você deixa o ideal morrer, não sobra um substituto imediato. Sobra o silêncio, a incerteza, e isso assusta, mas também liberta. É nesse silêncio que nasce algo que não pode ser planejado, a escuta do que a vida de fato está pedindo de você. Muitos vivem presos à imagem que fizeram de si mesmos, a versão ideal que projetaram lá atrás e que, com o tempo, virou prisão. O sonho virou um espelho que só reflete o que você deveria ser, nunca o que você é. Romper com essa imagem é, paradoxalmente, a única forma de se aproximar de algo autêntico. Você não precisa ser fiel ao seu sonho, precisa ser fiel à sua transformação. E toda transformação começa com uma perda. Ao deixar um sonho para trás, algo inesperado acontece. Você se torna mais leve. O tempo se abre, a escuta se aprofunda. Você para de forçar a vida a caber em um molde e começa a habitá-la como ela é, imperfeita, incerta, mas também cheia de possibilidades sutis. O que parecia uma derrota pode se tornar um renascimento, porque agora você não está mais perseguindo um ideal inalcançável. Está caminhando com o que há, com o que é, e isso é infinitamente mais poderoso. Essa mudança é também um convite à maturidade. Sonhar, muitas vezes, é um ato infantil. Queremos que o mundo se molde ao nosso desejo. Mas viver é um ato adulto. É aprender a dialogar com a realidade.
É descobrir beleza onde não esperávamos. É encontrar sentido em situações que nunca imaginaríamos. É perceber que o valor de uma vida não está na sua coerência com um sonho antigo, mas na sua capacidade de responder com dignidade ao inesperado. Libertar-se do sonho não é desistir da vida, é, ao contrário, uma forma de voltar a ela, sem as lentes distorcidas da fantasia, sem a tirania da perfeição. Apenas você, com seus acasos, suas cicatrizes, suas descobertas, talvez pela primeira vez realmente presente. Porque enquanto sonhava com o ideal, você talvez estivesse dormindo. Agora, enfim, você acordou. Talvez, no fundo, a maior liberdade não esteja em realizar um sonho, mas em aprender a viver sem precisar de um. Não por falta de ambição, mas por maturidade. Por entender que a vida é maior do que qualquer plano que possamos traçar. E que o verdadeiro sentido talvez não esteja em alcançar algo distante, mas em estar inteiro no aqui e agora, com tudo o que ele carrega. Este canal nasceu não de um sonho idealizado, mas de inquietações reais. Ele não é uma promessa de sucesso, mas um espaço de escuta e reflexão. Um caminho aberto para quem, como você, talvez já tenha se perguntado: e se eu não precisar ser tudo o que imaginei? Porque às vezes é justamente no espaço deixado pelo que não aconteceu que surge algo novo, mais verdadeiro, mais vivo. Se você sentiu que esse vídeo falou com partes suas, que o mundo costuma silenciar, considere se inscrever no canal. Aqui vamos juntos explorar as frestas da existência, onde o brilho não está nos grandes sonhos, mas nas pequenas luzes que nos mantêm acordados. Os links na descrição trazem textos e ideias que aprofundam esse tema. Sinta-se à vontade para mergulhar.